Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina e nós terminamos, falando das não linearidades. Esse que nós acabamos a nossa última aula de sexta-feira passada, dizendo que nossas variáveis, nossas equações diferenciais, quando aplicado o método numérico e transformadas em sistemas lineares, esses sistemas lineares, na mecânica dos fluidos, esses problemas são sempre não lineares e as não linearidades vão estar presentes na matriz de coeficientes. Então nós falamos que as não linearidades, elas são resolvendo diversas vezes o sistema linear, resolvendo para a variável, atualizando a matriz de coeficientes, resolvendo de novo, até que esse sistema seja bem resolvido. Eu sempre digo, dentro da tolerância especificada. Se nós tivermos um problema com muitos sistemas de equações, a gente então tem que resolver todos esses sistemas, um a um, se for não linear, trabalhar nas não linearidades, e aí aparece a diversidade de algoritmos que você pode fazer de solução. Imagine que você tenha, nós sempre comentamos, 6, 7 incógnitas, U, V, W, P, temperatura, modelo KY, energia cinética turbulenta, dissipação de energia cinética turbulenta, e você tem, para cada variável dessa, você obteve um sistema linear, aplicando uma formulação implícita que originou um sistema linear para cada uma dessas variáveis. E você vai resolver essas variáveis de uma forma que nós vamos chamar de segregada. Eu resolvo para U, depois para V, depois para W, para P, para T, etc. Depois de todas essas variáveis calculadas, eu vou atualizar as matrizes de coeficientes. Então eu estava dizendo da diversidade de algoritmos, é que você pode decidir se você quer atualizar a matriz de coeficientes em toda passagem que você dá nas equações, ou se você quer resolver as equações uma vez, duas vezes, três vezes, deixando as não linearidades de alguma equação parada, avançando apenas algumas equações cujas não linearidades são mais fortes. Então, tudo isso tem esquemas possíveis. Você diz assim, não, as equações das variáveis tais e tais, as não linearidades aí são fracas. Ou seja, aqueles coeficientes daquelas equações iriam variar menos do que outras equações que teriam linearidades mais fortes. Então, você pode escolher qual a matriz que você vai atualizar no momento, qual que você não vai atualizar, e assim você pode gerar diversos esquemas iterativos. Saliento que nem sempre você é obrigado a resolver o teu sistema de variáveis todos, aí todas as equações, criando uma matriz para cada variável. Eu já comentei que existe a possibilidade de você, por exemplo, pegar 3 dessas variáveis ou 4 dessas variáveis, o que é comum, U, V, W e P, e essas 4 variáveis se criar um sistema maior de equações que resolve as 4 juntas, U, V, W e P. Alguns softwares comerciais fazem isso, o CFX, por exemplo, faz isso. Resolve acoplado já o U, V, W e P. Não resolve uma equação para U, uma para V, uma para W, uma para P. E sim resolve as 4 num sistema linear único. Depois de resolver U, V, W e P, vai lá e resolve a temperatura, resolve energia cinética turbulência, resolve dissipação de energia cinética turbulência, resolve saturações, etc., se tiver um problema multifásico. Mas nem sempre, cada variável você é obrigado a fazer uma equação, uma A de U vezes U igual a uma B de U, uma A de V vezes V igual a uma B de V, uma equação para cada variável, não é preciso fazer isso. Você pode juntar algumas variáveis e fazer um sistema maior acoplado para essas variáveis. Eu disse que o exemplo é U, V, W e P.
porque o acoplamento pressão-velocidade é a coisa mais importante na mecânica dos fluidos. É a parte mais complexa de resolver, é o acoplamento pressão-velocidade. Então, muitas vezes você reúne essas 4 variáveis e faz um sistema só para elas. Depois resolve as outras. Mas sempre vai ser um esquema desse tipo. Iterativamente ficar resolvendo as variáveis, atualizando as não linearidades, até que você chegue na solução que você quer para aquele nível de tempo, se você estiver buscando um transiente real. Ou para uma certa iteração, a gente pode chamar, né? Quando o transiente já é distorcido, todo um cálculo desses, a gente pode chamar isso é uma iteração. Então eu andei num tempo distorcido e vou andando diversas passagens de forma distorcida no tempo, me leva para o regime permanente, a gente vai chamar isso de iterações, em vez de... Você não está realmente fazendo um transiente real, o transiente distorcido pode ser iterações. Nós terminamos assim, né? Falando que as não linearidades são resolvidas atualizando a matriz dos coeficientes, e aí hoje eu adiciono que você atualiza conforme você vê a física do problema, né? E conforme você queira avançar mais com uma variável, deixar umas variáveis quietas lá em relação à não linearidade e outras você avançar, isso é uma decisão tua e dependendo do problema, né? Feito isso, né? Hoje vamos começar com nós vamos conversar, né, sobre métodos para a solução do sistema linear. Métodos de solução do sistema linear. Quer dizer, o título aqui está pomposo, né? Isso aqui é uma área de pesquisa, né? Enorme, a álgebra linear, né? Quer dizer, que é métodos para resolver sistemas lineares, né? Se eu tiver, por exemplo, como é que eu resolvo isso aqui? Um A vezes um φ é igual a um B. Como é que eu resolvo isso? A literatura é cheia, né, de métodos, análises, estudos. Não é uma coisa simples. Já comentei para vocês que em um problema de mecânica dos fluidos computacional, de 60% a 70% do tempo de computador é gasto resolvendo esses sistemas lineares todos que você tem, originários da discretização, né, que a equação diferencial parcial se tornou um sistema linear. Então é um gasto muito grande, quer dizer, economizar aqui é uma coisa muito importante. Mas, né, isso aqui são métodos matemáticos, né, que é a matemática avançada, é o pessoal da matemática aplicada que fica trabalhando nisso para melhorar os métodos de solução do sistema linear, né, dando melhorias nisso, para que a engenharia utilize essas melhorias para resolver mais rápido, né, seus problemas, né? Então esses métodos eles podem ser, você pode resolver sistema linear com métodos diretos, e métodos iterativos. Aí eu comecei a dizer que isso é uma área de trabalho muito especializada e ampla, para dizer para vocês assim, que o que nós vamos ver aqui hoje, né, nessa aula de hoje, é uma pinceladinha para a gente entender um pouquinho de como é que se tratam os métodos numéricos, falar de um método, que é o método, falar de uma forma de acelerar o processo de solução da matriz do sistema linear, que é a forma, o método multigrid,
de aceleração do processo, ou seja, para resolver mais rápido, mas vai ser pinceladas, apenas pinceladas, né? Porque isso aqui é uma área ampla, né? Não, foge ao escopo aqui do nosso trabalho. Mesmo porque sempre quem vai resolver um problema de mecanismo de fluxo computacional, ou ele vai pegar um software pronto, completo, vai pegar o Fluent, o CFX, o StarCD e outros, e vai resolver, e ele não vai estar nem trabalhando com a metodologia numérica, que nós estamos aprendendo aqui, e nem com o sistema linear que resolve as equações, o sistema linear dele. Mesmo que você decida fazer o seu código, se tem um problema, eu conheço o método dos volumes finitos, eu vou desenvolver o meu código. Você não vai desenvolver o código para resolver o sistema linear. Você vai chegar até na matriz, no sistema linear. Depois você vai chamar um método que está pronto aí na internet, na literatura, para você utilizar. Você não vai desenvolver, né, um método de solução do sistema linear. Isso é uma coisa complexa, né? Então hoje existem disponíveis, free, né, para o sujeito buscar essas rotinas e utilizar. Uma das mais conhecidas dessas rotinas é a PETSCI. Essa biblioteca escrita em C++ e escrita de uma forma que você só pode chamá-la, né? Ela contém dentro dela um monte de métodos de solução dos sistemas lineares. Essa biblioteca. É uma biblioteca aberta que você pode ir lá buscar a biblioteca e escolher o método que você quiser para resolver o teu sistema linear. Então ali tem os métodos dedicados para diferentes tipos de matrizes, né, para você poder utilizar. Então você nunca vai desenvolver um método para resolver o sistema linear, a não ser que você vá lá, seja um matemático e vai lá para a área de matemática aplicada, vai lá trabalhar com álgebra linear, aí o teu métier, a tua função vai ser trabalhar com esses métodos. Mas eu digo o engenheiro que vai resolver um problema, mesmo aquele que vai desenvolver o seu software, em geral o engenheiro também não desenvolve, que vai desenvolver o seu software, ele vai utilizar um método de solução do sistema linear que está disponível para ele, e a PETSCI é uma das bibliotecas mais completas que tem para isso, né? Então, nós vamos dar uma pincelada nisso aqui, né? O que é o método, os métodos diretos? Nós vamos mais ver as características deles, né? O que os métodos diretos fazem? Eles nos dão a solução exata do sistema linear. Solução exata do sistema linear. Uma segunda característica importante, né, para a gente lembrar, não requerem uma estimativa inicial. E sempre, né, de certa forma, em termos de esforço computacional, né, requerem a inversão da matriz. Eu vou colocar mais um aqui ainda. Trabalham com todos os elementos da matriz. Trabalham com todos os elementos da matriz. E vocês vejam qual é a natureza da nossa matriz, tremendamente esparsa, zeros à vontade, né?
só repetindo, um probleminha com 100 incógnitas, tem 100 linhas, 100 colunas, a matriz tem 10.000 elementos, cada linha dessa matriz tem 100 elementos, 3 ou 5 ou 7, se for unidimensional, 3 não zeros, se for bidimensional, 5 não zeros, se for tridimensional, 7 não zeros. Quando a gente pega só os vizinhos, né? 7 não zeros, isso num problema 3D, 93 zeros. Quer dizer, e você tem que trabalhar com todos esses zeros. O armazenamento inicial é enorme, quando o problema é grande, porque todos esses zeros têm que ser guardados. Então existem pacotes, existem métodos que tentam não guardar tudo isso, criando algoritmos que, por exemplo, tem lá um vetor que sabe que aqueles 7 não zeros estão nas posições tais. Então você guarda um indicativo, né, de que posição da matriz estaria o não zero. É um vetorzinho que diz que na posição tal da matriz tem um não zero que vale tanto, na posição tal tem outro. Você guardaria só o indicador, né, da posição que ele está na matriz, porque a posição que está na matriz interessa na hora de resolver o sistema linear. Lembrem vocês de eliminação de Gauss, né? Que você pivota e aí um não zero que estava num lugar vai para uma outra posição da matriz, depois você vai trabalhando assim, tem que ir guardando a posição da matriz que os coeficientes vão. Então existem métodos para não guardar todos os zeros, guardando o zero na memória, eles guardam um vetorzinho com a indicação de qual é a posição que o zero está lá na matriz. E na hora que faz a operação, diz, olha, aquele não zero foi para tal lugar, e marca novamente a posição que ele está. Aí você armazena só os não zeros, né? Porque está indicando qual é a posição que ele está na matriz. Mas na hora de fazer as multiplicações, etc., no processo que seria de inverter a matriz equivalente, você sabe para onde que ele foi, né? Tem pacotes desse tipo também na internet, que então aplicam métodos diretos, mas não guardam toda a matriz. Porque num problema grande, é muito coeficiente que você tem que guardar, né? Voltemos ao nosso probleminha de 7 incógnitas. Se a gente fizer um probleminha com 1 milhão de volumes de controle, que se faz hoje tranquilamente, 1 milhão de volumes de controle tem, eu já fiz essa continha para vocês, né? 1 milhão vezes 1 milhão dá 10 na 12, dá 10 na 12 coeficientes para cada variável. Então são 10 na 12 coeficientes vezes 7. 7 vezes 10 na 12 coeficientes é muita coisa para armazenar. Você não quer armazenar isso, né? Porque é uma perda de memória enorme. Ou lança a mão desses pacotes que faz essas estratégias que eu falei, ou se lança a mão de métodos diretos para resolver. Por isso que métodos diretos é que vão ser, os métodos iterativos, me desculpem, lança a mão de métodos iterativos, porque esses é que trabalham só com os não zeros, trabalha com a equaçãozinha com os não zeros e vai iterando na equação os não zeros, tá? Então os métodos diretos, eles têm essas características aí, né? De te dar a solução exatinha. Por isso que nós falamos, se for um transiente distorcido, você nunca vai usar uma solução direta do sistema linear, porque você não quer solução perfeita, né? Boa. Também não precisa dizer, no início os valores eram tais, e aí vai resolver. Sendo o problema, né, linear, você vai resolver de uma vez e acabou. Tá com a solução exata. Mas isso não quer dizer que você não vai gastar um monte de tempo de computação aí para fazer isso, né? E eles sempre têm diferentes métodos, mas o equivalente, né, sempre
é que você vai, é como se você fizesse a inversão de uma matriz, né? E você trabalha com todos os não zeros, né? Um método, isso aqui não é um método, né? É uma classe de métodos. Uma classe de métodos, e tem diferentes formas de fazer isso, é a chamada decomposição LU, que é um método direto, que se você tem uma matriz, eu botei aqui φ, eu vou chamar o φ agora de T, certo? Então, se você tem uma matriz A vezes uma matriz T, porque até agora estamos trabalhando com o T, então vai o T, né? Isso aqui é igual a uma L vezes uma U vezes uma T, que é igual a B. O que se fez aqui? Está dizendo que a L vezes U é igual a A. Se você conseguir fazer isso, achar uma L é uma lower, né? Possui uma matriz que só tem valores da diagonal para baixo, para cima da diagonal tudo zero. E essa é uma upper. Para cima da diagonal eu tenho números e para baixo tudo zero. Então se eu conseguir, e aí é que está a dificuldade. Por isso que eu disse que isso aqui é uma classe de métodos, porque agora, como achar a L e a U, tem muitos métodos de achar a L e a U, né? Os diferentes métodos para fazer a decomposição LU. Então, você, por exemplo, chama isso aqui, ó, U vezes T, chama isso aqui de D, uma matriz D. Então você tem L vezes D igual a B. L vezes, L vezes D é igual a B. Mas como a L agora é uma matriz triangular, daqui sai o D facilmente numa solução recursiva, porque é assim, né? Eu tenho uma matriz que é assim, tem números embaixo, vezes quem? O meu vetor D, que é igual o B. Isso eu já tenho, é o meu B, do meu sistema linear. B. A L eu achei. Agora eu vou achar a D. Eu vou achar a D aqui, ó, numa coisa recursiva, né? Porque isso vezes isso e tal, eu tiro uma incógnita, tira outra incógnita, tira outra incógnita. Recursivamente aqui, eu tiro D. Então o D ficou fácil de achar aqui, que é o D, né? Aqui está o L, aqui está a D e aqui está a B. B. Sai a D. Se saiu a D, olha aqui, ó, né? U vezes T é igual a D, né? Então agora eu tenho que U vezes T é igual a D. De novo, a U é uma matriz diagonal, zero de um lado da matriz, números do outro, daqui sai a T. Daqui sai a T. Tudo bonitinho o esquema. Onde é que está a dificuldade? Achar a L e achar a U, né? É onde é que, então, vamos aqui, ó. Qual é a dificuldade? Determinar a L e a U. Se vocês foram lá olhar
Eliminação de Gauss é isso. Você vai eliminando, eliminando, pivotando, pivotando, até que você fica com uma matriz que é diagonal superior, né? E resolve o problema. Então, claro que se fosse o nosso trabalho agora aqui, nós vamos começar a falar de métodos diretos, como é que acha a L, como é que acha a U, mas isso não é o nosso trabalho, né? Eu quero dar uma ideia para vocês, né? Que na realidade a decomposição LU ela fecha uma classe de métodos que resolvem o teu sistema linear exatamente, porque você tem uma A, eu não está na cara aqui, né? Mas a A é uma L vezes uma U. É isso que você tem a A e você tem que achar uma L e uma U. Esse trabalhinho aí não é fácil de achar a L e a U, né? Então os métodos diretos têm essa vantagem, né, de te dar a solução exata, etc., né, mas são trabalhosos, né, para determinar. E não são adequados para esse tipo de matrizes que nós temos nos métodos numéricos, tremendamente esparsas, matrizes esparsas, né? Então aquela técnica que eu falei para vocês aqui de guardar a posição, são chamadas técnicas de esparsidade, né? São técnicas que fazem com que você resolva o problema de forma direta, resolva o sistema linear diretamente, mas não tenha um excessivo custo de computação e nem precise armazenar todos os não zeros, né? Então, e isso engloba então essa classe de métodos.